Este vídeo é para aquele concurseiro, estudante ou algum interessado nesse conteúdo que por alguma circunstância não pode ou não consegue fazer a leitura do texto. Aquele que faz suas caminhadas e coloca o fone de ouvido para ouvir uma música ou, agora, ouvir esta leitura. Aquele que sai do trabalho, que pega o ônibus, lotação, metrô, que está dirigindo e às vezes nem pode se sentar para fazer uma leitura mais sossegada. Então, resolvi fazer esse e outros vídeos fazendo a leitura na íntegra do texto. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Antes da gente começar, deixa eu sugerir outra coisa. Acessa o www.biodidata.com.br que lá você vai poder ver outras leituras que fiz. Outra coisa importante, todas as leituras feitas aqui foram de leis tiradas em sites oficiais, tanto do governo federal quanto de governos estaduais ou de municípios. Vamos começar? Boa leitura! Decreto número 12.112, de 16 de setembro de 1980. Aprova o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, RDPMSC. O governador do Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o artigo 93, item 3º, da Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto no artigo 18 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1979. Decreta. Artigo 1º. Fica aprovado o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, RDPMSC, que com esta baixa. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Florianópolis, 16 de setembro de 1980. Jorge Conder Bornhausen. Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. RDPMSC. Título 1. Disposições Gerais. Capítulo 1. Generalidades. Artigo 1º. O Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina tem por finalidade especificar e classificar as transgressões disciplinares, estabelecer normas relativas à amplitude e à aplicação das punições disciplinares, a classificação do comportamento policial militar das praças e a interposição de recursos contra a aplicação das punições. Parágrafo único. São também tratadas em parte neste regulamento, as recompensas especificadas no Estatuto dos Policiais Militares. Artigo 2º. A camaradagem torna-se indispensável à formação e ao convívio da família policial militar, cumprindo existir as melhores relações sociais entre os policiais militares. Parágrafo único. Incumbe aos superiores incentivar e manter a harmonia e amizade entre seus subordinados. Artigo 3º. A civilidade é parte da educação policial militar e, como tal, de interesse vital para a disciplina consciente. Importa ao superior tratar os subordinados, em geral, e os recrutas em particular, com urbanidade e justiça, interessando-se pelos seus problemas. Em contrapartida, o subordinado é obrigado a todas as provas de respeito e deferência para com seus superiores, de conformidade com os regulamentos policiais militares. Parágrafo único. As demonstrações de camaradagem, cortesia e consideração, obrigatórias entre os policiais militares, devem ser dispensadas aos militares das Forças Armadas e aos policiais militares de outras corporações. Artigo 4º. Para efeito deste regulamento, todas as organizações policiais militares, tais como Quartel do Comando-Geral, comandos de policiamento, diretorias, estabelecimentos, repartições, escolas, campos de instrução, centros de formação e aperfeiçoamento, unidades operacionais e outras, inclusive as de bombeiros, serão denominadas de OPM. Parágrafo único. Para efeito deste regulamento, os comandantes, diretores ou chefes de OPM serão denominados comandantes. Capítulo 2. Princípios gerais da hierarquia e da disciplina. Artigo 5º. A hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da estrutura das Forças Armadas e das Forças Auxiliares, por postos e graduações. Parágrafo único. A ordenação dos postos e graduações na Polícia Militar se faz conforme preceitua o Estatuto dos Policiais Militares. Artigo 6º. A disciplina policial militar é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições,
traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes do organismo policial militar. Parágrafo 1º. São manifestações essenciais de disciplina. 1. A correção de atitudes. 2. A obediência pronta às ordens dos superiores hierárquicos. 3. A dedicação integral ao serviço. 4. A colaboração espontânea à disciplina coletiva e à eficiência da instituição. 5. A consciência das responsabilidades. 6. A rigorosa observância das prescrições regulamentares. Parágrafo 2º. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos permanentemente pelos policiais militares na ativa e na inatividade. Artigo 7º. As ordens devem ser prontamente obedecidas. Parágrafo 1º. Cabe ao policial militar a inteira responsabilidade pelas ordens que der e pelas consequências que delas advierem. Parágrafo 2º. Cabe ao subordinado, ao receber uma ordem, solicitar os esclarecimentos necessários ao seu total entendimento e compreensão. Parágrafo 3º. Quando a ordem importa em responsabilidade criminal para o executante, poderá o mesmo solicitar sua confirmação por escrito, cumprindo a autoridade que a emitiu, atender à solicitação. Parágrafo 4º. Cabe ao executante que exorbitar no cumprimento de ordem recebida, a responsabilidade pelos excessos e abusos que cometer. Capítulo 3. Esfera da ação do regulamento disciplinar e competência para sua aplicação. Artigo 8º. Estão sujeitos a este regulamento os policiais militares na ativa e os na inatividade. Parágrafo 1º. O disposto neste regulamento aplica-se no que couber aos capelães policiais militares. Parágrafo 2º. Os alunos da órgãos específicos de formação de policiais militares também estão sujeitos aos regulamentos, normas e prescrições das OPM em que estejam matriculados. Parágrafo 3º. As disposições deste regulamento aplicam-se aos policiais militares na inatividade quando, ainda no meio civil, se conduzam, inclusive por manifestações através da imprensa, de modo a prejudicar os princípios da hierarquia, da disciplina, do respeito e do decoro policial militar. Artigo 9º. A competência para aplicar as prescrições contidas neste regulamento é conferida ao cargo e não ao grau hierárquico, sendo competentes para aplicá-las. 1. O governador do Estado a todos os integrantes da Polícia Militar. 2. O secretário de Segurança e Informações, a todos os integrantes da Polícia Militar que estiverem sob jurisdição de sua secretaria. 3. O comandante-geral da Polícia Militar, aos que estiverem sob seu comando. 4. O chefe da Casa Militar, aos que estiverem sob a sua chefia. 5. O chefe do Estado-Maior-Geral, subchefe do Estado-Maior-Geral, comandante do policiamento da capital, comandante do policiamento do interior, diretores, ajudante-geral, comandante do Corpo de Bombeiros e chefe da assessoria militar da SSI, aos que servirem sob suas ordens. 6. Os comandantes de unidade, Academia de Polícia Militar, Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, aos que servirem sob suas ordens. 7. Os chefes de seção do AMG Serviços, Assessorias, os subcomandantes de unidades, APM e CFAP, os comandantes de grupamento de incêndio, de subunidades destacadas, aos que servirem sob sua ordem. 8. Os comandantes de subunidades incorporadas, sugrupamentos de incêndio incorporados e sugrupamento de busca e salvamento, aos que servirem sob suas ordens. 9. Os comandantes de pelotão destacados e de seção de combate a incêndio destacadas, aos que servirem sob suas ordens. Parágrafo único. A competência conferida aos chefes de seção, de serviços e de assessorias, limitar-se às ocorrências relacionadas às atividades inerentes ao serviço de suas repartições. Artigo 10. Todo policial militar que tiver conhecimento de um fato contrário à disciplina deverá participar ao seu chefe imediato, por escrito ou verbalmente. Neste último caso, deve confirmar a participação por escrito, no prazo máximo de 48 horas. Parágrafo 1º. A parte deve ser clara, concisa e precisa, deve conter os dados capazes de identificar as pessoas ou coisas envolvidas, o local, a data e hora da ocorrência e caracterizar as circunstâncias que a envolveram, sem tecer comentários ou opiniões pessoais. Parágrafo 2º.
Quando, para a preservação da disciplina e do decoro da corporação, a ocorrência exigir uma pronta intervenção, mesmo sem possuir ascendência funcional sobre o transgressor, a autoridade policial militar de maior antiguidade que presenciar ou tiver conhecimento do fato deverá tomar imediatas e enérgicas providências, inclusive prendê-lo, em nome da autoridade competente, dando ciência a esta, pelo meio mais rápido, da ocorrência e das providências em seu nome tomadas. Parágrafo 3º. Nos casos de participação de ocorrências com policial militar de OPM diversa daquela a que pertence o signatário da parte, deve este, direta ou indiretamente, ser notificado da solução dada no prazo máximo de 8 dias úteis. Expirando este prazo, deve o signatário da parte informar a ocorrência referida à autoridade a que estiver subordinado. Parágrafo 4º. A autoridade a que a parte disciplinar é dirigida, deve dar a solução no prazo máximo de 8 dias úteis, ouvindo, sempre que possível, o transgressor e, se julgar necessário as pessoas envolvidas, obedecidas as demais prescrições regulamentares. Na impossibilidade de solucioná-la neste prazo, o seu motivo deverá ser necessariamente publicado em boletim e, neste caso, o prazo poderá ser prorrogado até 30 dias. Parágrafo 5º. A autoridade que receber a parte, não sendo competente para solucioná-la, deve caminhar a seu superior imediato. Artigo 11. No caso de ocorrência disciplinar envolvendo policiais militares de mais de uma OPM, caberá ao comandante imediatamente superior da linha de subordinação apurar, ou determinar a apuração dos fatos, procedendo a seguir de conformidade com o artigo 10 e seus parágrafos, do presente regulamento, com os que não sirvam sob a sua linha de subordinação funcional. Parágrafo único. No caso de ocorrência disciplinar envolvendo militares, e policiais militares, a autoridade policial militar competente deverá tomar as medidas disciplinares referentes aos elementos a ela subordinados, informando o escalão superior sobre a ocorrência, as medidas tomadas e o que foi por ela apurado, dando ciência também do fato ao comandante militar interessado. Capítulo 4. Especificação das transgressões. Artigo 12. Transgressão disciplinar é qualquer violação dos princípios da ética, dos deveres e das obrigações policiais militares na sua manifestação elementar e simples e qualquer omissão ou ação contrária aos preceitos estatuídos em leis, regulamentos, normas ou disposições, desde que não constituam crime. Artigo 13. São transgressões disciplinares. 1. Todas as ações ou omissões contrárias à disciplina policial militar especificadas no anexo 1º do presente regulamento. 2. Todas as ações, comissões ou atos, não especificados na relação de transgressões do anexo 1 citado, que afetem a honra pessoal, o pundonor policial militar, o decoro da classe ou o sentimento do dever e outras prescrições contidas no Estatuto dos Policiais Militares, leis e regulamentos, bem como aquelas praticadas contra as regras e ordens de serviço estabelecidas por autoridades competentes. Capítulo 5. Julgamento das transgressões. Artigo 14. O julgamento das transgressões deve ser precedido de um exame e de uma análise que considerem: 1. Os antecedentes do transgressor. 2. As causas que a determinaram. 3. A natureza dos fatos ou os atos que a envolveram. 4. As consequências que dela possam advir. Artigo 15. No julgamento das transgressões podem ser levantadas causas que justifiquem a falta ou circunstâncias que a atenuem e ou a agravem. Artigo 16. São causas de justificação: 1. Ter sido cometida a transgressão na prática de ação meritória, no interesse do serviço ou da ordem pública. 2. Ter sido cometida a transgressão em legítima defesa, própria ou de outrem. 3. Ter sido cometida a transgressão em obediência à ordem superior. 4. Ter sido cometida a transgressão pelo uso imperativo de meios violentos a fim de compelir o subordinado a cumprir rigorosamente o seu dever, no caso de perigo, necessidade urgente, calamidade pública, manutenção da ordem e da disciplina. 5. Ter havido motivo de força maior, plenamente comprovado e justificado. 6. Nos casos de ignorância, plenamente comprovada, desde que não atende contra os sentimentos normais de patriotismo, humanidade e probidade. Parágrafo único. Não haverá punição quando for reconhecida qualquer causa de justificação. Artigo 17. São circunstâncias atenuantes: 1. Bom comportamento.
2. Relevância de serviços prestados. 3. Ter sido cometida a transgressão para evitar mal maior. 4. Ter sido cometida a transgressão em defesa própria, de seus direitos ou de outrem, desde que não constitua causa de justificação. 5. Falta de prática do serviço. Artigo 18. São circunstâncias agravantes. 1. Mau comportamento. 2. Prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões. 3. Reincidência da transgressão mesmo punida verbalmente. 4. Conluio de duas ou mais pessoas. 5. Ser praticada a transgressão durante a execução do serviço. 6. Ser cometida a falta em presença de subordinado. 7. Ter abusado o transgressor de sua autoridade hierárquica. 8. Ser praticada a transgressão com premeditação. 9. Ter sido praticada a transgressão em presença de tropa. 10. Ter sido praticada a transgressão em presença de público. Capítulo 6. Classificação das transgressões. Artigo 19. A transgressão da disciplina deve ser classificada, desde que não haja causas de justificação, em 1. Leve. 2. Média. 3. Grave. Parágrafo único. A classificação da transgressão compete a quem couber aplicar a punição, respeitadas as considerações estabelecidas no artigo 14. Artigo 20. A transgressão da disciplina deve ser classificada como grave quando, não chegando a constituir crime, constitua mesmo ato que afete o sentimento de dever, a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe. Título 2. Punições disciplinares. Capítulo 7. Gradação e execução das punições. Artigo 21. A punição disciplinar objetiva o fortalecimento da disciplina. Parágrafo único. A punição deve ter em vista o benefício educativo ao punido e à coletividade a que ele pertence. Artigo 22. As punições disciplinares a que estão sujeitos os policiais militares, segundo a classificação resultante do julgamento da transgressão, são as seguintes, em ordem de gravidade crescente. 1. Advertência. 2. Repreensão. 3. Detenção. 4. Prisão e prisão em separado. 5. Licenciamento e exclusão a bem da disciplina. Parágrafo único. As punições disciplinares de detenção e prisão não podem ultrapassar de 30 dias. Artigo 23. A advertência é a forma mais branda de punir. Consiste numa admoestação feita verbalmente ao transgressor, podendo ser em caráter particular ou ostensivamente. Parágrafo 1º. Quando ostensivamente poderá ser na presença de superiores, no círculo de seus pares ou na presença de toda ou parte da OPM. Parágrafo 2º. A advertência, por ser verbal, não deve constar das alterações do punido, devendo, entretanto, ser registrada em sua ficha disciplinar. Artigo 24. Repreensão é uma censura enérgica ao transgressor, publicada em boletim, e que não priva o punido da liberdade. Artigo 25. Detenção consiste no cerceamento da liberdade do punido, o qual deve permanecer no local que lhe for determinado, normalmente o quartel, sem que fique, no entanto, confinado. Parágrafo 1º. O detido comparece a todos os atos de instrução e serviços. Parágrafo 2º. Em casos especiais, a critério da autoridade que aplicou a punição, o oficial ou aspirante a oficial pode ficar detido em sua residência. Artigo 26. Prisão consiste no confinamento do punido em local próprio e designado para tal. Parágrafo 1º. Os policiais militares dos diferentes círculos de oficiais e praças estabelecidos no Estatuto dos Policiais Militares não poderão ficar presos no mesmo compartimento. Parágrafo 2º. São lugares de prisão. Para oficial e aspirante a oficial, determinado pelo CMT no aquartelamento. Para subtenente e sargento, compartimento denominado prisgo de subtenente e sargento. Para as demais praças, compartimento fechado denominado xadrez. Parágrafo 3º. Em casos especiais, a critério da autoridade que aplicou a punição, o oficial aspirante a oficial pode ter sua residência como local de cumprimento da prisão, quando esta não for superior a 48 horas. Parágrafo 4º. Quando a OPM não dispuser de instalações apropriadas, cabe à autoridade que aplicou a punição
Solicitar ao escalão superior local para servir de prisão em outra OPM. Parágrafo 5º. Os presos disciplinares devem ficar separados dos presos à disposição da Justiça. Parágrafo 6º. Compete à autoridade que aplicar a primeira punição de prisão à praça, ajuizar da conveniência e necessidade de não confinar o punido, tendo em vista os altos interesses da ação educativa da coletividade e a elevação do moral da tropa. Neste caso, esta circunstância será fundamentalmente publicada em boletim da OPM e o punido terá o quartel por menagem. Artigo 27. A prisão deve ser cumprida sem prejuízo da instrução e dos serviços internos. Quando for com prejuízo, esta condição deve ser declarada em boletim. Parágrafo único. O punido fará suas refeições no refeitório da OPM, a não ser que o comandante determine o contrário. Artigo 28. Em casos especiais, a punição de prisão, para praças de graduação inferior a subtenente pode ser agravada para prisão em separado, devendo o punido permanecer isolado. Fazendo suas refeições no local da prisão, esse agravamento não pode exceder a metade da punição aplicada. Parágrafo único. A prisão em separado deve constituir a parte inicial do cumprimento da punição. Artigo 29. Licenciamento e exclusão a bem da disciplina consistem no afastamento, ex officio do policial militar das fileiras da corporação, conforme prescrito no Estatuto dos Policiais Militares. Parágrafo 1º. O licenciamento a bem da disciplina deve ser aplicado a praças sem estabilidade assegurada, mediante a simples análise de suas alterações, por iniciativa do comandante, ou por ordem das autoridades relacionadas nos itens 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo 9º, quando 1. A transgressão afeta o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro, e como repressão imediata, assim se torne absolutamente necessária a disciplina. 2. No comportamento mau se verifica a impossibilidade de melhoria de comportamento, como está prescrito neste regulamento. 3. Houver sido condenado por crime militar ou houver praticado crime comum, apurado em inquérito, excluídos, em ambos os casos, os crimes culposos. Parágrafo 2º. A exclusão a bem da disciplina deve ser aplicada ex officio ao aspirante a oficial e à praça com estabilidade assegurada de acordo com o prescrito no Estatuto dos Policiais Militares. Capítulo 8. Normas para aplicação e cumprimento das punições. Artigo 30. A aplicação da punição compreende uma nota de punição, a qual contém uma descrição sumária, clara e precisa dos fatos e circunstâncias que determinaram a transgressão, anexo 11, e a consequente publicação em boletim interno da OPM. Parágrafo 1º. Enquadramento. É a caracterização da transgressão acrescida de outros detalhes relacionados com o comportamento do transgressor. Cumprimento da punição ou justificação no enquadramento são necessariamente mencionados. 1. A transgressão cometida, em termos precisos e sintéticos e a especificação em que a mesma incida pelos números constantes do anexo 1º, ou pelo item 2, do artigo 13. Não devem ser emitidos comentários deprimentes ou ofensivos, sendo porém permitidos os ensinamentos decorrentes, desde que não contenham alusões pessoais. 2. Os itens, artigos e parágrafo das circunstâncias atenuantes ou agravantes, ou causas de justificação. 3. A classificação da transgressão. 4. A punição imposta. 5. O local de cumprimento da punição, se for o caso. 6. A classificação do comportamento militar em que a praça punida permaneça ou ingresse. 7. A data do início do cumprimento da punição, se o punido tiver sido recolhido de acordo com o parágrafo 2º do artigo 10. 8. A determinação para posterior cumprimento, se o punido estiver baixado, afastado do serviço ou à disposição de outra autoridade. Parágrafo 2º. Publicação em boletim o ato administrativo que formaliza a aplicação da punição ou a sua justificação. Parágrafo 3º. Quando ocorrer causa de justificação no enquadramento e na publicação em boletim, menciona-se a justificação da falta, em lugar da punição imposta. Parágrafo 4º. Quando a autoridade que aplica a punição não dispuser de boletim para sua aplicação, esta deve ser feita, mediante solicitação escrita, no da autoridade imediatamente superior. Artigo 31. A aplicação da punição imposta deve ser feita com justiça, serenidade e imparcialidade,
para que o punido fique consciente e convicto de que a mesma se inspira no cumprimento exclusivo de um dever. Artigo 32. A publicação da punição imposta a oficial ou aspirante a oficial, em princípio, deve ser feita em boletim reservado, podendo ser em boletim ostensivo, se as circunstâncias ou a natureza da transgressão assim o recomendarem. Artigo 33. A aplicação da punição deve obedecer às seguintes normas. 1. A punição deve ser proporcional à gravidade da transgressão dentro dos seguintes limites. A de advertência até 10 dias de detenção, inclusive para transgressão leve. B. De detenção até 10 dias de prisão, inclusive para transgressão média. C. De prisão a punição prevista no artigo 29 deste regulamento para transgressão grave. 2. A punição não pode atingir até o máximo previsto no item anterior, quando ocorrem apenas circunstâncias atenuantes. 3. A punição deve ser dosada quando ocorrem circunstâncias atenuantes e agravantes. 4. Por uma única transgressão não deve ser aplicada mais de uma punição. 5. A punição disciplinar, no entanto, não exime o punido da responsabilidade civil que lhe couber. 6. Na ocorrência de mais de uma transgressão, sem conexão entre si, a cada uma deve ser imposta a punição correspondente. Em caso contrário, as de menor gravidade serão consideradas como circunstâncias agravantes da transgressão principal. Parágrafo 1º. No concurso de crime e transgressão disciplinar, quando forem da mesma natureza, deve prevalecer a aplicação da pena relativa ao crime, se como tal houve capitulação. Parágrafo 2º. A transgressão disciplinar será apreciada para efeito de punição, quando da absolvição ou da rejeição da denúncia. Artigo 34. A aplicação da primeira punição classificada como prisão é da competência do comandante, conforme definido no parágrafo único do artigo 4º deste regulamento. Artigo 35. Nenhum policial militar deve ser interrogado ou punido em estado de embriaguez ou sob a ação de psicotrópicos, mas ficará desde logo preso ou detido. Artigo 36. O início do cumprimento da punição disciplinar deve ocorrer com a distribuição do boletim da OPM que publica a aplicação da punição, exceto nos casos previstos no parágrafo 2º do artigo 10 ou quando houver 1. Presunção ou indício de crime. 2. Embriaguez. 3. Ação de psicotrópicos. 4. Necessidade de averiguações. 5. Necessidade de incomunicabilidade. Parágrafo 1º. O tempo de detenção ou prisão, antes da respectiva publicação em BI, não deve ultrapassar de 72 horas. Parágrafo 2º. A contagem do tempo de cumprimento da punição vai do momento em que o punido for recolhido até aquele em que for posto em liberdade. Artigo 37. A autoridade que necessitar punir seu subordinado, à disposição ou serviço de outra autoridade, deve a ela requisitar a apresentação do punido para a aplicação da punição. Parágrafo único. Quando o local determinado para o cumprimento da punição não for a sua OPM, pode solicitar àquela autoridade que determine o recolhimento do punido diretamente ao local designado. Artigo 38. O cumprimento da punição disciplinar, por policial militar afastado do serviço, deve ocorrer após a sua apresentação, pronto na OPM, salvo nos casos de preservação da disciplina e do decoro da corporação. Parágrafo único. A interrupção da licença especial, licença para tratar de interesse particular ou de licença para tratamento de saúde de pessoa da família, para cumprimento de punição disciplinar, somente ocorrerá quando autorizada pelas autoridades referidas nos itens 1, 2 e 3 do artigo 9º. Artigo 39. As punições disciplinares, de que trata este regulamento, devem ser aplicadas de acordo com as prescrições no mesmo estabelecidas. A punição máxima que cada autoridade referida no artigo 9º pode aplicar, acha-se especificada no quadro de punição máxima anexo 3º. Parágrafo 1º. Quando duas autoridades de níveis hierárquicos diferentes, ambas com ação disciplinar sobre o transgressor, conhecerem da transgressão, a de nível mais elevado competirá punir, salvo se entender que a punição está dentro dos limites de competência da de menor nível, caso em que está comunicará ao superior a sanção disciplinar que aplicou. Parágrafo 2º. Quando uma autoridade, ao julgar uma transgressão, concluir que a punição a aplicar está além do limite máximo que lhe é autorizado, cabe a mesma solicitar à autoridade superior,
com ação disciplinar sobre o transgressor, a aplicação da punição devida. Artigo 40. A interrupção da contagem de tempo da punição, nos casos de baixa ao hospital ou enfermaria e outros, vai do momento em que o punido for retirado do local de cumprimento da punição até a seu retorno. Parágrafo único. O afastamento e o retorno do punido ao local de cumprimento da punição devem ser publicados em boletim. Capítulo 9. Modificação na aplicação das punições. Artigo 41. A modificação da aplicação de punição pode ser realizada pela autoridade que a aplicou ou por outra, superior e competente, quando tiver conhecimento de fatos que recomendem tal procedimento. Parágrafo único. As modificações da aplicação de punição são: 1. Anulação. 2. Relevação. 3. Atenuação. 4. Agravação. Artigo 42. A anulação da punição consiste em tornar sem efeito a aplicação da mesma. Parágrafo 1º. Deve ser concedida quando for comprovado ter ocorrido injustiças ou ilegalidade na sua aplicação. Parágrafo 2º. Far-se-á em obediência aos prazos seguintes. 1. Em qualquer tempo e em qualquer circunstância, pelas autoridades especificadas nos itens 1, 2 e 3 do artigo 9º. 2. No prazo de 60 dias, pelas demais autoridades. Parágrafo 3º. A anulação sendo concedida ainda durante o cumprimento de punição, importa em ser o punido posto em liberdade imediatamente. Artigo 43. A anulação de punição deve eliminar toda e qualquer anotação e ou registro nas alterações do militar relativos à sua aplicação. Artigo 44. A autoridade que tome conhecimento de comprovada ilegalidade ou injustiça na aplicação de punição, e não tenha competência para anulá-la ou não disponha dos prazos referidos, no parágrafo 2º do artigo 42, deve propor a sua anulação à autoridade competente, fundamentadamente. Artigo 45. A relevação de punição consiste na suspensão de cumprimento da punição imposta. Parágrafo único. A relevação da punição pode ser concedida: 1. Quando ficar comprovado que foram atingidos os objetivos visados com a aplicação da mesma, independente do tempo de punição a cumprir. 2. Por motivo de passagem de comando, data de aniversário da PM, ou data nacional, quando já tiver sido cumprida pelo menos metade da punição. Artigo 46. A atenuação de punição consiste na transformação da punição proposta ou aplicada em uma menos rigorosa, se assim o exigir o interesse da disciplina e da ação educativa do punido. Artigo 47. A agravação de punição consiste na transformação da punição proposta ou aplicada em uma mais rigorosa se assim o exigir o interesse da disciplina e da ação educativa do punido. Parágrafo 1º. A prisão em separado é considerada como uma das formas de agravação da punição. Parágrafo 2º. O tempo de detenção que tenha sido cumprido antes da publicação da agravação para a prisão, será computado como se o tivesse sido nesta última punição. Artigo 48. São competentes para anular, relevar, atenuar e agravar as punições impostas por si ou por seus subordinados, as autoridades discriminadas no artigo 9º. Devendo esta decisão ser justificada em boletim. Título 3. Comportamento policial militar. Capítulo 10. Classificação, reclassificação e melhoria do comportamento. Artigo 49. O comportamento policial militar das praças espelha o seu procedimento civil e policial militar sob o ponto de vista disciplinar. Parágrafo 1º. A classificação, a reclassificação e a melhoria de comportamento são da competência do comandante-geral e dos comandantes de OPM, obedecido o disposto neste capítulo e necessariamente publicadas em boletim. Parágrafo 2º. Ao ser incluída na Polícia Militar, a praça será classificada no comportamento bom. Artigo 50. O comportamento policial militar das praças deve ser classificado em 1. Excepciona 1. Quando no período de 8 anos de efetivo serviço não tenha sofrido qualquer punição disciplinar. 2. Ótimo. Quando no período de 4 anos de efetivo serviço, tenha sido punida com até uma detenção. 3. Bom. Quando no período de 2 anos de efetivo serviço tenha sido punida com até 2 prisões. 4. Insuficiente. Quando no período de 1 ano de efetivo serviço tenha sido punida com até 2 prisões.
5. Mal, quando no período de um ano de efetivo serviço tenha sido punida com mais de 2 prisões. Artigo 51. A reclassificação e a melhoria do comportamento das praças devem ser feita automaticamente, de acordo com os prazos e critérios estabelecidos no artigo 50, a partir da data em que encerrar o cumprimento da punição. Artigo 52. A reclassificação do comportamento da praça condenada por crime doloso, havendo a sentença transitada em julgado e desde que não beneficiada por sursis ou que for punida com mais de 20 dias de prisão, agravada para prisão em separado, é feita automaticamente para o comportamento mau, qualquer que seja o seu comportamento anterior. Artigo 53. Para efeito de classificação, reclassificação e melhoria de comportamento, tão somente de que trata este capítulo. 1. 2 repreensões equivalem a uma detenção. 2. 4 repreensões equivalem a uma prisão. 3. 2 detenções equivalem a uma prisão. Título 4. Direito e recompensas. Capítulo 11. Apresentação de recursos. Artigo 54. Interpor recursos disciplinares é o direito concedido a policial militar que se julgue, ou julgue subordinado seu, prejudicado, ofendido ou injustiçado por superior hierárquico na esfera disciplinar. Parágrafo único. São recursos disciplinares. 1. O pedido de reconsideração de ato. 2. A queixa. 3. A representação. Artigo 55. A reconsideração de ato. O recurso interposto mediante requerimento, por meio do qual o policial militar, que se julgue ou julgue subordinado seu, prejudicado, ofendido ou injustiçado, solicita à autoridade que praticou o ato, que reexamine sua decisão e reconsidere seu ato. Parágrafo 1º. O pedido de reconsideração de ato deve ser encaminhado através da autoridade a quem o requerente estiver diretamente subordinado. Parágrafo 2º. O pedido de reconsideração de ato deve ser apresentado no prazo máximo de 2 dias úteis, a contar da data em que o policial militar tomar oficialmente conhecimento dos fatos que o motivaram. Parágrafo 3º. A autoridade a quem é dirigido o pedido de reconsideração de ato, deve dar despacho ao mesmo no prazo máximo de 4 dias úteis. Artigo 56. Queixa é o recurso disciplinar, normalmente redigido sob forma de ofício ou parte, interposto pelo policial militar que se julgue injustiçado, dirigido diretamente ao superior imediato da autoridade contra quem é apresentada a queixa. Parágrafo 1º. A apresentação da queixa só é cabível após o pedido de reconsideração de ato ter sido solucionado e publicado em boletim da OPM onde serve o queixoso. Parágrafo 2º. A apresentação da queixa deve ser feita dentro de um prazo de 5 dias úteis, a contar da publicação em boletim da solução de que trata o parágrafo anterior. Parágrafo 3º. O queixoso deve informar por escrito a autoridade de quem vai se queixar, do objeto do recurso disciplinar que irá apresentar. Parágrafo 4º. O queixoso deve ser afastado da subordinação direta da autoridade contra quem formulou o recurso, até que o mesmo seja julgado. Deve, no entanto, permanecer na localidade onde serve, salvo a existência de fatos que contraindiquem a sua permanência na mesma. Artigo 57. Representação é o recurso disciplinar, normalmente redigido sob forma de ofício ou parte, interposto por autoridade que julgue subordinado seu estar sendo vítima de injustiça ou prejudicado em seus direitos, por ato de autoridade superior. Parágrafo único. A apresentação deste recurso disciplinar deve seguir os mesmos procedimentos prescritos no artigo 56 e seus parágrafos. Artigo 58. A apresentação do recurso disciplinar mencionado no parágrafo único do artigo 54 deve ser feita individualmente, tratar de caso específico, cingir-se aos fatos que o motivaram, fundamentar-se em novos argumentos, provas ou documentos comprobatórios e elucidativos e não apresentar comentários. Parágrafo 1º. O prazo para a apresentação de recurso disciplinar pelo policial que se encontra cumprindo punição disciplinar, executando serviço ou ordem que impeça a apresentação do mesmo, começa a ser contado após cessadas as situações citadas. Parágrafo 2º. O recurso disciplinar que contraria o prescrito neste capítulo é considerado prejudicado pela autoridade a quem foi destinado, cabendo a esta mandar arquivá-lo e publicar sua decisão em boletim fundamentadamente. Parágrafo 3º.
A tramitação de recurso deve ter tratamento de urgência em todos os escalões. Capítulo 12. Cancelamento de punição. Artigo 59. Cancelamento de punição é o direito concedido ao policial militar de ter cancelada a averbação de punições e outras notas a elas relacionadas, em suas alterações. Artigo 60. O cancelamento de punição pode ser conferido ao policial militar que o requerer dentro das seguintes condições. 1. Não ser a transgressão, objeto da punição, atentatória ao sentimento-dever, à honra pessoal, ao pundonor policial militar ou ao decoro da classe. 2. Ter bons serviços prestados, comprovados pela análise de suas alterações. 3. Ter conceito favorável de seu comandante. 4. Ter completado sem qualquer punição. A 6 anos de efetivo serviço, quando a punição a cancelar for de prisão. B. 4 anos de efetivo serviço, quando a punição a cancelar for de repreensão ou detenção. Artigo 61. A entrada de requerimento solicitando cancelamento de punição, bem como a solução dada ao mesmo devem constar, em boletim. Parágrafo único. A solução do requerimento de cancelamento de punição é da competência do comandante-geral. Artigo 62. O comandante-geral pode cancelar uma ou todas as punições de policial militar que tenha prestado comprovadamente relevantes serviços, independentemente das condições enunciadas no artigo 60 do presente regulamento e do requerimento do interessado. Parágrafo único. As punições escolares que não sejam de ordem moral poderão ser canceladas por ocasião de conclusão do curso, a critério do comandante da OPM de ensino, independentemente de requerimento ou tempo de serviço sem punição. Artigo 63. Todas as anotações relacionadas com as punições canceladas devem ser tingidas, de maneira que não seja possível a sua leitura. Na margem onde for feito o cancelamento, deve ser anotado o número do boletim do Comando Geral ou do CMT da OPM de ensino, no caso de parágrafo único, do artigo 62, sendo esta anotação rubricada pela autoridade competente para assinar as folhas de alterações. Capítulo 13. Das recompensas. Artigo 64. Recompensas constituem reconhecimento dos bons serviços prestados por policiais militares. Artigo 65. Além de outras previstas em leis e regulamentos especiais, são recompensas policiais militares. 1. O elogio. 2. As dispensas do serviço. 3. A dispensa da revista do recolher e do pernoite, nos centros de formação, para alunos dos cursos de formação. Artigo 66. O elogio pode ser individual ou coletivo. Parágrafo 1º. O elogio individual que coloca em relevo as qualidades morais e profissionais, somente poderá ser formulado a policiais militares que se hajam destacado do resto da coletividade no desempenho de ato de serviço ou ação meritória. Os aspectos principais que devem ser abordados são os referentes ao caráter, à coragem e desprendimento, à inteligência, às condutas civil e policial militar, às culturas profissionais em geral, à capacidade como comandante e como administrador e à capacidade física. Parágrafo 2º. Só serão registrados nos assentamentos dos policiais militares os elogios individuais obtidos no desempenho de funções próprias a policial militar e concedidos por autoridades com atribuições para fazer primeiro que se hajam destacado do resto da coletividade no desempenho de ato de serviço ou ação meritória. Os aspectos principais que devem ser abordados são os referentes ao caráter, à coragem e desprendimento, à inteligência, às condutas civil e policial militar, às culturas profissionais em geral, à capacidade como comandante e como administrador e à capacidade física. Parágrafo 3º. O elogio coletivo visa a reconhecer e a ressaltar um grupo de policiais militares ou fração de tropa ao cumprir destacadamente uma determinada missão. Parágrafo 4º. Quando a autoridade que elogiar não dispuser de boletim para publicação, esta deve ser feita mediante solicitação escrita, no da autoridade imediatamente superior. Artigo 67. As dispensas do serviço, como recompensa, podem ser: 1. Dispensa total do serviço, que isenta de todos os trabalhos da OPM, inclusive os de instrução. 2. Dispensa parcial do serviço, quando isenta de alguns trabalhos que devem ser especificados na concessão. Parágrafo 1º.
A dispensa total do serviço para ser gozada fora da sede, fica subordinada às mesmas regras da concessão de férias. Parágrafo 2º. A dispensa total de serviço é regulada por dia de 24 horas, contados de boletim a boletim. A sua publicação deve ser feita no mínimo 24 horas antes do seu início, salvo motivo de força maior. Artigo 68. A dispensa total do serviço como recompensa no correr de um ano civil, poderá ser concedida pelas autoridades constantes do artigo 9º, nas seguintes graduações máximas. 1. Das referidas nos itens 4 e 5, até 10 dias. 2. As referidas no item 6, até 8 dias. 3. As referidas no item 7, até 6 dias. 4. As referidas nos itens 8 e 9, até 4 dias. Parágrafo 1º. A competência de que trata este artigo não vai além dos subordinados que se acham inteiramente sob a jurisdição da autoridade que concede a recompensa. Parágrafo 2º. O governador do Estado, o secretário de Segurança e Informações e o comandante-geral da Polícia Militar têm competência para conceder dispensa total do serviço aos policiais militares, como recompensa até o máximo de 30 dias consecutivos ou não por ano civil. Artigo 69. As dispensas da revista do recolher e de pernoitar no quartel, podem ser incluídas em uma mesma concessão, não justificam a ausência do serviço para o qual o aluno está ou for escalado e nem da instrução a que deva comparecer. Artigo 70. São competentes para conceder as recompensas de que trata este capítulo, as autoridades especificadas no artigo 9º deste regulamento. Artigo 71. São competentes para anular, restringir ou ampliar as recompensas concedidas por si ou por seus subordinados às autoridades especificadas no artigo GOL, devendo essa decisão ser justificada em boletim. Título 5. Disposições finais. Artigo 72. Os julgamentos a que forem submetidos os policiais militares, perante Conselho de Justificação ou Conselho de Disciplina, serão conduzidos segundo normas próprias ao funcionamento dos referidos conselhos. Parágrafo único. As causas determinantes que levam o policial militar a ser submetido a um destes conselhos, ex officio ou a pedido, e as condições para sua instauração, funcionamento e providências decorrentes, estão estabelecidas na legislação que dispõe sobre os citados conselhos e dá outras providências. Artigo 73. O comandante-geral baixará instruções complementares necessárias à interpretação, orientação e aplicação deste regulamento, às circunstâncias e casos não previstos no mesmo. Não esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo, assim, você me incentiva a produzir mais conteúdo.